Família. Família. Papai. Mamãe. Titia. Família. Família. Almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa... Precisa descolar um ganha-pão. Ah, filha de família se não casa... Papai e mamãe não dá nenhum tostão. Família E. Família A. Família. Família E. Família A. Então, família tem tudo a ver com você. Eu não sei que o testemunho do Elias, que não conheceu o pai. Eu venho de uma família que teve um casamento conturbado, separação quando eu tinha 10 anos. Hoje a gente tem vários modelos de família e que contrastam bastante com o modelo que a gente vê na Bíblia de uma família mononuclear, marido, esposa, marido com seu papel, esposa com seu papel, filhos obedientes. Então, esse modelo ideal está bem diferente. Mas o desejo de Deus sempre foi e permanece sendo ser nosso pai. Ser pai, né? E ser nosso pai. E por isso, independente da sua história familiar... ou do que você pensa, ou do que você viveu como família, essa mensagem ela tem tudo sim a ver com você, pois o sonho de Deus é que nós façamos parte da sua família. E eu queria começar aqui fazendo uma oração. Nosso Deus, como é bom, Pai, a gente poder estar aqui, ouvir a Tua Palavra, refletir sobre o significado de família, a Tua família, Pai. A família espiritual que o Senhor deseja construir com tanto amor, com tanto... Quem conhece essa música aqui? Olha só, bem conhecida, é uma letra muito densa, triste, como a gente tem falado, Família é um tema que mexe profundamente, mas nasceram de Deus, amém? O Evangelho de João, os demais evangelhos, eles falam da presença do Filho de Deus, gerado, miraculosamente gerado, Jesus Cristo que trouxe uma mensagem viva. Então, depois de muitos séculos, por meio dos seus profetas, Deus decidiu que aquele era o tempo de entregar ao mundo uma mensagem encarnada. E assim Jesus Cristo veio ao mundo, e eu quero encorajar, mesmo que você já conheça a Bíblia, ninguém conhece suficientemente a Bíblia. A essa época, há 30 anos atrás, mais ou menos essa época, eu estava começando a estudar a Bíblia, começando a conhecer a Bíblia, e a gente vê nessas coisas. Então, quero fazer aqui uma pergunta. Quem aqui já se perdeu quando era criança? Eu saio correndo para o outro, e aí... uma senhora, uma adulta, me pergunta, vê aquela criança assustada, pergunta, o que aconteceu? Aí eu respondo, eu perdi minha mãe. E abro esse berreiro aí. Fração de segundos, minha mãe aparece, pega a minha mão e fica tudo bem, mas eu nunca me esqueço desse momento que eu perdi minha mãe. E você, Thiago, tem alguma história? Eu já perdi, foi a Lídia, aqui na igreja. A gente estava no almoço... nesses eventos que a gente tem de almoço, e aí estava ali aquela bagunça toda, de repente chega a Sabrina com a Alice. Aí eu falei, cadê a Lídia? Ela, não estava com você? Eu falei, não, eu pensei que estava com você. Aí lá vamos nós procurar, a Lídia tinha 2 anos. 2 anos. E aí, quando foi ver, procurando tudo que nós achamos, vem uma senhora, um anjo do Senhor que foi enviado, com a Lídia assim, lá do estacionamento, entrando aqui, A Lídia passou por todo mundo, ninguém viu, ficou invisível, foi parar lá fora. E a senhorinha, é de alguém esse neném aqui que estava lá no estacionamento? Minhas pernas chegam a bambear, irmãos. Mas assim, foi um alívio, Um alívio encontrá-la e só foi, claro, abraçar, e tudo mais. Mas é uma história do outro lado, Alex? Do outro lado que, quando o pai perde o filho. Então, é emocionante. Muito interessante, vocês veem que tem 2 lados, o lado da criança perdida. Por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Isso representa o poder da grande nação norte-americana, está alagada, está em estado de emergência. Estações de metrô fechadas, não sei quem viu isso. Mas isso é lá nos Estados Unidos. Aqui, bem ao norte do nosso país, o estado do Amazonas, que leva o nome desse grande rio. A gente pode pensar, não falta água no Amazonas. Está faltando água, sim. Eu acho que são 18 municípios, parece que 16 já estão sentindo os efeitos da seca, os rios afluentes do Amazonas batendo recorde de baixa, e a população sofrendo. Então, precisamos fazer orações como cristãos por todos. Mas eu queria dar destaque nesse 4º versículo, que Deus é Salvador, deseja que todos sejam salvos. Então, o equivalente espiritual a achar uma criança, achar uma alma perdida, é a salvação. Então, ser salvo, fazer parte da família de Deus, tem a ver com isso. Muito bom. E agora vamos continuar falando sobre a família de Deus, a igreja dedicada ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem a casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. O Alex leu a escritura lá em João, que diz que aos que creram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, aqui, Paulo, escrevendo para os Efésios, lembrando que os gentios, aqueles que não eram parte do povo judeu e aceitaram a mensagem de Deus, são membros da família espiritual dele. E família, quando eu lembro de família, eu lembro de identidade e senso de pertencimento. Cada família tem uma identidade, uma característica própria, E como é bom se sentir parte de um grupo. Nós somos seres sociais. Seres humanos são seres sociais. E a gente precisa se sentir parte de algum grupo, E no livro Aljava, o autor lá, Douglas Jacob, se não me engano, ele diz assim, num trecho: o lar é o refúgio onde os pais, e especialmente os filhos, podem buscar abrigo. Todos nós precisamos de um local seguro, de um lugar em que possamos ser nós mesmos, relaxar, falar com liberdade, ficar sozinhos. Precisamos de um porto seguro. É que passa aqui, meu Deus. Enfim. Aqui o autor ele fala sobre o lar funcional. O lar não é um local, gente? O lar é o ambiente. E o ambiente é feito pelas pessoas que ali habitam, Então, um lar funcional é um lugar onde podemos ser nós mesmos, sem julgamentos. Um lugar onde podemos dividir experiências. É um porto seguro para onde vamos em momentos de sofrimento, de dúvida, de medo e de angústia. E Deus nos dá uma família espiritual. Devido ao sangue do seu Filho Jesus Cristo, e quando a gente aceita o sacrifício que Ele fez, e se submete a obedecer ao que Ele ensina, nós começamos a fazer parte dessa família espiritual. E Deus, como um Pai amoroso, e Jesus, como um irmão mais velho, eles nos acolhem e nos ensinam os valores, os costumes e as tradições dessa família espiritual. E tradição é uma coisa muito boa, porque tradição familiar. Quem aqui lembra de alguma tradição familiar aí que você teve quando cresceu? Eu, Elias, a Tereza. Então, na minha casa, uma tradição que a gente tinha era o seguinte: meu pai ele sempre trabalhava muito até tarde, Ele tinha comércio e tal, mas no dia da Praça é Nossa, ele chegava mais cedo em casa, fazia ali uma carne de sol na chapa, fazia uma farofa, cebola, linguiça, botava umas azeitonas. Vocês estão com fome não, gente? Ainda não deu fome não, E sentava, todo mundo, a gente se reunia na frente da TV para se divertir juntos. E era o nosso momento ali como família, E isso marcou muito a minha mente, porque
Eu lembro com muita alegria, né, desse momento, de todo mundo junto. Fora isso, os domingos no parque, os domingos no clube. Então, a gente tinha essas tradições. E, especialmente essa da Praça é Nossa, era toda semana, não falhava. E isso deu uma identidade para a gente, né? E nós aqui, enquanto família espiritual, Deus também ensina para nós os costumes, os valores e as tradições dessa família. Lembra? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, né? E nessa família nós temos uma identidade. Eu quero ler com vocês uma escritura que fica lá em Salmos 139. Nós temos uma identidade, né, desde o momento da nossa concepção. Deus nos fez de maneira particular, nos deu uma personalidade, características únicas. E o salmista, Davi, nesse caso, diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Poético, né? Tá. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus, Ele sonhou com a gente, com cada um de nós, enquanto ainda estávamos no ventre das nossas mães. Bom, não está passando aqui, se puder passar aí para mim, Érica, por favor. E quem aqui é pai ou mãe e já se pegou pensando, poxa, eu queria tanto que meu filho fosse assim, fosse assado, queria que ele tivesse uma profissão, queria que ele seguisse esse caminho, né? E da mesma maneira que a gente sonha com os nossos filhos e tem planos para eles, Deus tem um plano perfeito para nós desde a nossa concepção. Né? Ele conhece, como um pai amoroso, Ele conhece o nosso potencial e Ele nos oferece um futuro, uma vida na qual podemos ser pessoas conforme Ele sonhou e planejou. Pessoas que podem aceitar a identidade que Ele sonhou e que Ele nos dá em Cristo. E que podem fazer diferença. Pessoas que podem fazer diferença no local onde habitam e no tempo em que existem. Então, Deus, como um Pai amoroso, Ele sonha conosco, irmãos. Ele nos deu os nossos dons, os nossos talentos, a nossa personalidade, e Ele quer que, com tudo isso que Ele nos deu, fazendo parte da família dEle, nós causemos impacto no mundo. E como é que a gente pode causar impacto no mundo? Qual que é a marca da família de Deus? É uma palavra de 4 letras. Alguém pode me falar? Amor, muito bem. Jesus, Ele estava ensinando os discípulos e Ele disse qual seria a marca da sua família, né? Em João 13, 34, 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Valor, costume e tradição. Então, Jesus, ele explica para os discípulos dele, ele até aumenta o padrão, que ele mesmo tinha falado lá, conversado com o mestre da lei, que perguntou para ele, qual é o maior mandamento? E ele falou, são 2. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. Então, o plano de Jesus Cristo para a igreja, irmãos, ele é perfeito. Pessoas libertas dos seus pecados, vivendo uma vida dedicada e plena, como diz lá em Tito 2, servindo uns aos outros e crescendo
em amor, lá em Efésios 4, movidos pelo Espírito Santo a fazer as obras que Ele preparou para nós, desde antes dos nossos dias existir. E à medida que a gente vai aceitando, irmãos, aceitando e vivendo essa identidade que nós temos em Cristo, fazendo parte de verdade da família espiritual de Deus, e tendo a consciência que nós somos corpo de Cristo, somos membros do seu corpo, né? A gente adquire o senso de pertencimento que tanto é valioso para nós enquanto seres humanos. Lembra que eu falei, né? Nós queremos fazer parte de um grupo. Nós ansiamos em fazer parte de uma família. E nós encontramos na família de Deus esse cuidado, esse zelo, esse crescimento, o amor, a identidade e o pertencimento, né? E isso encoraja, nos anima e nos dá força para seguir adiante, né? E só um último ponto que eu queria trazer aqui, nesse momento, nós tivemos aqui, cada um de vocês teve várias experiências enquanto família, cresceu numa família diferente, cada um aqui tem muitas histórias para contar, sejam boas, sejam ruins, né? Então, se a gente teve uma boa experiência quando crescemos nas nossas famílias, nós podemos trazer essas experiências aqui para a igreja, podemos compartilhar e podemos animar uns aos outros com as boas experiências que a gente teve. E se a gente não teve, tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente ganha uma família, né? Como o Elias leu, né? A gente ganha pais, mães, enfim. A gente ganha pessoas que nos amam, que nos ajudam, e que mesmo que a nossa família lá não tenha sido lá muito funcional, a gente pode ter aqui na igreja uma família totalmente funcional, onde a gente vai se amar, vai se ajudar, e vai ter os valores, os costumes e as tradições do nosso Deus. Desculpa. Falta de familiaridade com o microfone, falta de familiaridade com o passador de slides. Mas vamos lá. Aí eu fico grato aos pregadores mais experientes. Estava falando hoje aqui com o Tiago. Se é difícil uma vez ou outra fazer uma pregação, então queria agradecer aí ao Caio, ao Denilson, ao Daniel, Elias, os pregadores mais assíduos. Mas a gente com certeza lembra da nossa história de família, né? Então é óbvio, né, que a minha história de família é uma história disfuncional. A família da Tereza é uma família bem funcional, principalmente comparado com a bagunça que era a minha família. E é difícil formar uma família, e por isso esses valores que o Tiago colocou aqui da família de Deus são tão especiais. Mas eu queria falar, isso é um ponto, e a gente está caminhando aqui para o final, filhos adotivos de Deus. Quem aqui conhece alguma história de adoção? Bastante, acho que quase, eu estava pensando rapidamente, eu lembrei rapidamente de meia dúzia de histórias de adoção, de família, de amigos, irmãos da igreja. Então, tem sido cada vez mais comum, eu acho, a decisão de ter filhos adotivos. Mas se a Bíblia fala que nenhum de nós, por nascimento, por vontade, por desejo humano, pode ser filho de Deus, então, quem é filho de Deus é filho adotivo de Deus. E a Escritura confirma isso, né? Em amor, né, aquela característica da família de Deus que o Tiago destacou aqui, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Jesus Cristo continua sendo, sempre será a chave. Ele é o Filho unigênito, né, foi o único Filho gerado de Deus, e todos os demais são filhos adotivos. E a maioria aqui levantou a mão e conhece a história. As histórias de adoção são todas fantásticas, né? A gente vê que aqueles filhos adotivos, eles começam, ao longo do tempo, com o passar dos anos, eles vão ganhando não só as características da cultura familiar, mas até as características físicas, né?
depois de alguns anos, quem não conhece a história do início, muitas vezes olha um filho adotivo, uma filha adotiva perto do pai e da mãe, expõe a cara dele, fica tão parecido. E assim deve ser na família espiritual também. Com o passar dos anos, a gente fica cada vez mais parecido. Mas as memórias da orfandade, elas não podem ser negligenciadas, elas tornam difícil essa adaptação à família, né? Então, uma coisa, quem conhece de perto sabe que esse amor dos pais adotivos é algo... Se o amor de um filho natural, né, você pensou, você concebeu, você acompanhou ali a gestação, o amor por um filho natural é um amor natural. E o amor por um filho adotivo é um amor sobrenatural. Então, quando eu penso nas histórias que eu conheço de adoção, eu não vejo pais que amam naturalmente seus filhos adotivos. Eles amam sobrenaturalmente seus filhos adotivos. E muitos deles não são casos somente de alegria. Alguns filhos adotivos têm grande dificuldade de adaptação por N motivos. E aí parece que, milagrosamente, o amor dos pais cresce. Irmãos, amigos, eu vejo muito paralelo, né, eu gosto muito de meditar nessa questão da adoção espiritual, porque eu vejo muitos paralelos, né, não só de como nos tornamos pessoas muito diferentes, né, mas o quanto, mesmo quando não somos aquele filho ideal, quando falhamos, e às vezes falhamos terrivelmente, né, o amor do pai, ele não se enfraquece, né? Eu queria contar para vocês aqui, com as memórias que eu tenho, eu ouvi pelo menos umas 2 vezes, uma história de pessoas bem próximas, minha, da Tereza, né? Uma história de adoção, né? Então, esse casal regula mais ou menos a idade comigo, com a Tereza, um pouquinho mais jovens. A época pouco depois do casamento, a época que eles estavam planejando ter filhos, o marido foi diagnosticado com câncer no testículo. E foi difícil, né? Um câncer super agressivo, tememos pela vida do rapaz, mas ele, graças a Deus, se recuperou, mas saiu dessa situação infértil. Ele não poderia ter filhos naturais, né, e eles decidiram, né, adotaram um menino, uma criança, né, recém-nascido. Não é a história dele que eu vou contar aqui para vocês com um pouco mais de detalhes, é a história da irmã dele. Mas o menininho cresceu, né, e durante alguns anos, uns 7 anos mais ou menos, ele foi o filho único, adotivo e único. E aí o casal, vamos adotar uma menina? Vamos adotar uma menina, e passaram a frequentar um orfanato, conheceram uma menina. E esse processo de adoção de uma criança um pouco maior, né, para quem conhece o processo, tem um pouco mais de interação, visitas, né, aquela aceitação. É importante que a criança também esteja de coração no processo de adoção. E estava quase tudo certo, era o dia de pegar aquela menina, chama Ana, levar a Ana para casa, Aninha, e chegou lá no orfanato. A Ana não queria mais ser adotada. Ana não queria mais ser adotada. Por quê? Porque os coleguinhas ali do orfanato falaram um monte de coisas. Olha, não vai ser bom, você vai ser rejeitada, você vai ser devolvida para cá, é melhor você ficar aqui. E todas essas histórias de adoção, né, eu lembrando dessa história, né, me preparando para estar aqui com vocês essa manhã, eu lembrei de quantas vezes a gente está estudando a Bíblia com as pessoas, e as pessoas, ao invés de ficarem e decidirem ser adotadas na família de Deus, elas preferem ficar no orfanato do mundo, porque são convencidas por alguma
pessoa, algum pensamento, que mais vale a pena continuar naquela situação de orfandade do que ter, né, um pai perfeito, né, um pai perfeito que eu não tive, que nenhum de vocês teve. Mas essa história não termina com a Aninha abandonada no orfanato. Aquela mãe decidida, ela baixa, pega no rostinho da Aninha e fala: você é minha filha, eu vou levar você hoje, eu nunca vou te abandonar. E a Aninha hoje está super bem, já são jovens adultos, Ana e o irmão dela, Bernardo, né, porque aquela mãe, né, como nosso Pai amoroso, faz questão que sejamos filhos queridos. Então, o cristão ele vai buscar cada vez mais aprender esses valores da família, do pai, vai ter dificuldades, né, mas vai poder ter, como Elias colocou aqui, ter dezenas de pais, mães, irmãos. E para a gente terminar, temos algumas perguntas que a gente deixa aqui para reflexão. Algumas perguntas. Você tem buscado conhecer, crer e imitar cada vez mais profundamente Jesus para, como Ele, dar muita alegria ao Pai? Você tem meditado sobre os privilégios de fazer parte da família de Deus? Você tem participado ativamente da busca de Deus por aqueles que ainda não sabem que podem ser adotados, podem ser seus filhos? E se você já foi achado, você faz questão de andar bem próxima, de mãos dadas com seu pai e seu irmão mais velho, Jesus, para nos perder novamente? Bom, e se você... Mais uma pergunta. E se você, depois de ouvir tudo que foi dito aqui até hoje, né, tudo que foi dito aqui hoje, acha que ainda não foi adotado, converse com a pessoa que te convidou. Você que está aí em casa, né, procure a gente pelas redes sociais. Nós queremos, que, como Deus procura e quer adotar cada vez mais filhos, nós queremos ter cada vez mais irmãos. Nós queremos que a família de Deus cresça e que a nossa família aqui cresça, né? E a gente quer que você saiba assim, que o quanto a família de Deus está preparada para receber você. Amém. Vamos terminar com uma escritura. Logo após o batismo de Jesus, do céu veio uma voz que disse: esse é meu filho querido que me dá muita alegria. Amigos, sejamos filhos que amam e dão alegria ao nosso Pai. Muito obrigado pela atenção de vocês. Convidar aqui o Elias para celebrar a ceia para a gente. Amém, obrigado, Alex, Tiago, excelente. Vamos para Mateus 26, versículo 39. Mateus 26, 39. E esse é o momento da ceia, é o momento que queremos relembrar a morte, a sepultamento, a ressurreição de Cristo, o sacrifício que nos deu a remissão dos pecados e o direito de estarmos com Deus eternamente. Essa escritura é Mateus 26, e Jesus está no jardim do Getsemane. São momentos antes de começar todo o tormento, né, dele ser preso, julgado, né, açoitado, depois ser crucificado. E nesse momento, Jesus está no momento de angústia, né? Momento de angústia, momento de muita angústia, e ele busca quem? Ele busca a família, ele busca alguém com quem ele tem identidade, com quem ele tem afinidade, ele busca Deus
E ele fala que, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nesses momentos de dificuldade, você pode pensar na sua vida, os momentos de dificuldade que você já teve, como a primeira pessoa que você busca é a família, né? Você busca pai, mãe, irmão. Se você não encontra apoio, você busca os seus amigos mais próximos, com quem você tem também alguma identidade. E foi também aqui, Jesus também fez isso, ele não foi sozinho nesse momento, ele não estava sozinho aí no Getsemane, ele estava com mais 3 discípulos, também com quem ele tinha identidade, com quem era família também, aqui na terra. Então, nesse momento, irmãos, vamos pensar muito sobre isso, sobre a luta de Cristo, o momento de angústia, nesse momento, que ele passou em família ainda, e como ele se preparou para o maior desafio aqui na terra que ele teve, para o maior desafio que foi enfrentar a cruz por você, por mim, por todos nós, para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. Então, nesse momento, vamos orar e depois vamos tomar nossa ceia. Nosso Deus e Pai, Senhor amado, muito obrigado, Pai, porque somos família. Muito obrigado, Deus, porque não somos apenas um grupo de pessoas que vêm se reunir em busca, Deus, de melhorias materiais, melhorias apenas por benefícios, Pai, mas porque somos família, Pai. Queremos ajudar sempre, no longo prazo, Pai, um ao outro, encorajar um ao outro, animar, curar as feridas um do outro, Pai, ouvir um ao outro, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é que nos tornou família, Deus. Porque de nossa natureza humana, ela é uma natureza egoísta, uma natureza isolada, que não quer fazer laços, mas o Senhor nos trouxe aqui, Deus, e nos fez uma família, Pai. Muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs, muitos filhos, ó Deus. Muito obrigado por isso. E nesse momento, queremos orar, Deus, agradecer, porque tudo isso só foi possível porque o Teu Filho amado morreu na cruz por nós. Tudo isso só foi possível porque Ele morreu por nós, tirou a barreira que havia entre nós e o Senhor e Deus, Pai. E o Senhor nos deu uma novidade de vida, ó Deus. O Senhor nos deu um outro espírito, um novo espírito, ó Pai amado, renovação de vida. E o Teu Espírito é que nos move a sermos unidos. O Seu Espírito, Pai, é que nos move para sermos família, Pai amado. Somos muito gratos. Queremos tomar essa ceia, Deus, com muita concentração no Senhor, porque o Senhor, Deus, faz toda a diferença em nossas vidas, todos os dias, Pai, sempre. Por isso oramos gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.